Olá, buscadores! Chegamos no capítulo 5 do livro Os Prazeres da Alma, a Afetividade. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. Como assim? Vamos ver. A vida é um processo evolutivo e todos nós, seres caminhantes, como está aí nessa foto, seres caminhantes nesse processo, como está nessa foto. Ainda nos falta longo trajeto a percorrer para atingirmos o desenvolvimento total de nossas potencialidades inatas. As mãos divinas nos criaram perfectíveis, isto é, fomos concebidos potencialmente perfeitos. Já estamos prontos, concluídos. A vida providencial apenas espera o nosso despertar. Ou seja, agora só nos resta sair do sono da inconsciência de nós mesmos. Aquele sono de viver uma rotina, de não olhar para o espiritual, para o interior, para o que tá à nossa volta. E aí eu coloquei essa imagem da fila, nós caminhando. Alguns estão lá adiante na caminhada do despertar, já estão observando o que há além. Outros estão ali no meio, outros estão lá no final da fila, mas todo mundo vai para a mesma direção, vai para a mesma estrada, que é a estrada do despertar, para esses potenciais que nós temos perfeitos dentro de nós e que só a gente é que vai descobrir isso, conforme nós fizermos essa busca do autoconhecimento, que a gente vai descobrir. A fraternidade é o entrelaçamento sagrado entre as criaturas. Ela possui condição de afetividade fecunda e frutífera. É a única e verdadeira forma de união humana. Uma tomada de consciência dessa natureza exige de cada um de nós uma mudança radical quanto ao modo de encarar as criações e criaturas. Essa maneira de ver e perceber a existência produz uma profunda conscientização de religiosidade sobre a realidade de quem nós somos e de como nós vivemos. Como assim? Se a gente sabe que a gente está numa caminhada, numa mesma estrada, todo mundo vai para a mesma direção, como a gente viu antes. E se a gente vê nessa figura aqui, que cada um tem ali as suas questões para se resolver e às vezes age sem querer, agem na maldade, na ignorância, é justamente por não se descobrir, por não despertar, mas cada um está ali com a sua problemática, está com aquele pensamento fixo e está andando por aí, mas todos vão mais cedo ou mais tarde para a mesma estrada que leva ao mesmo caminho. Em algum momento a gente vai despertar, a gente vai começar a ver os nossos potenciais e a gente vai começar a abrir os olhos e se alegrar, como nessa imagem também. Ele tá, aquele ali do meio com a florzinha na cabeça, ele tá alegre porque ele sabe agora quem ele é. Que ele é um espírito, que ele é imortal e que aqueles probleminhas que cada um tem ali na sua cabeça vão passar. E que ele é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que esses probleminhas que são pequenininhos. Se a gente tiver a dimensão do espírito que nós somos, imortais, que nós passaremos por muitos outros problemas, mas que isso tudo vai passar, porque a gente está nessa estrada, e essa estrada rumo à evolução, rumo ao nosso despertar, a essa consciência de que somos espíritos imortais. Isso vai
ser a única coisa que vai nos importar. A gente vai ser feliz porque a gente vai ter a certeza de que esses problemas são desse tamanho pequenininho e que nós vamos seguir na caminhada, porque lá adiante, cada vez mais que a gente caminhar, mais a gente vai gostar do que a gente for encontrando. E aí, por que eu botei essa tomada aqui no meio? Essa tomada, quando a gente tá com esses problemas na cabeça ali, e a gente não sabe o que fazer, e a gente não enxerga, não adianta, não enxerga a solução, a gente procura ajuda em qualquer instituição religiosa, qualquer uma. E o que essa instituição faz? Ela pega a nossa tomadinha e ela nos ajuda a nos conectar com o alto. Esse é o entendimento que eu tenho hoje de religião. Nos religa com o alto, com o que é sublime, com o que é o verdadeiro, que a gente tem que se importar, que é com a vida universal. Mas a gente está tão preso nos nossos problemas que a gente não consegue fazer sozinho. Então a gente vai nessas instituições, pede ajuda e as pessoas nos ajudam pegando nossa tomadinha, e nos conectando com o alto. É assim que tu tem que fazer para te conseguir te conectar com o ser maior e conseguir seguir a vida mais forte, mais fortalecido. Com o passar da nossa caminhada lá na estrada, a gente vai se dando conta que a gente consegue nós mesmos pegar essa tomada e nós mesmos conectarmos com o alto, nós mesmos ali. Se eu quiser me conectar, eu vou aprender com o tempo que eu consigo sozinha me conectar com o alto. Mas isso vai depender de onde a gente está nessa estrada, nessa caminhada, o que a gente buscou, o que a gente procurou, o que a gente encontrou. Então isso leva tempo. Aí ele prossegue. O amadurecimento e o crescimento do indivíduo se fazem por meio da sucessão das existências corporais. E como resultado, cada vez mais aumenta a afetividade entre as criaturas, sedimentando nelas os laços da fraternidade. Hoje, muitos indivíduos estão presos à robotização dos costumes. São excessivamente ajustados aos hábitos impensados. Até realizam atos de caridade. Colocam em prática os ensinos de Jesus, sem perceber, porém, qual é o verdadeiro significado do amor fraterno. Quantas vezes eu não fui pro centro espírita ajudar a servir sopa lá para os moradores de rua e aquilo não fez diferença nenhuma para mim porque eu fazia aquilo no automático. Eu pegava o prato, eu servia, eu entregava, eu nem olhava para o rosto deles, eu nem conversava com eles. Eu fazia coisa assim, sabe? Eu fazia coisa automática, rápida, fiz a minha parte, fui para casa e eu sentia que eu não sentia nada de diferente. E aí com o tempo, eu fui percebendo e me questionando, né? Mas por que eu não dei conversa para eles? Aí eu comecei a pegar o prato, a olhar nos olhos deles, a conversar com eles, a ser mais humana, a ter essa afetividade que é a proposta desse tema de hoje. E aí eu comecei a me dar conta que é essa afetividade que fazia com que eu saía do centro depois como se eu tivesse assim, flutuando. Aí eu fui percebendo a diferença. Mas isso foram alguns momentos. A gente tem, infelizmente, a tendência de cair na rotina de novo, a fazer as coisas sem pensar, sem estar presente. Então a gente cai, infelizmente a gente cai na rotina, nos hábitos repetitivos e perde essa oportunidade de olhar no olho, de ajudar, de praticar essa afetividade junto da fraternidade, do ser fraterno com o outro. Com o tempo tu vai estar desenvolvendo essa afetividade que o autor está falando. E aí ele traz
nesse capítulo uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, nossos parentes vão além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece ligações entre os espíritos que duram desde existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vocês e certos espíritos que lhes parecem estranhos. Aqui ele está falando da simpatia, mas também tem as antipatias gratuitas, que não são gratuitas, que são lá de probleminhas lá atrás que nós tivemos e que nós estamos tendo a oportunidade de corrigir esses atritos lá de trás. E qual é essa oportunidade? É praticando a fraternidade. Praticando lá no começo de uma forma desinteressada, que nem o próprio autor falou, com hábitos impensados, a robotização dos costumes. Eu vou lá fazer a minha parte, 1 horinha no centro. E aí eu vou me dando conta que eu começo a olhar no olho, eu começo a ouvir realmente, a conversar, a me envolver nessa relação. E o autor também está querendo dizer que 99% das pessoas com quem a gente se relaciona são pessoas que nós já conhecemos. E é o que eu estou entendendo que o autor está trazendo. Os seres que desenvolveram uma afetividade fraternal aprenderam que a humanidade inteira faz parte de um todo interligado, regido por uma só lei, natural ou divina. No entanto, nada os impede de cooperar fraternalmente com toda e qualquer pessoa do planeta, pois têm plena compreensão da maneira pela qual as raças e os povos vivem e entendem a religiosidade. Sabem que há inúmeros meios de ver a realidade, nós próprios, as outras pessoas, o universo, a vida e Deus. Por isso, aceitam de forma pacífica as diferenças. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu tenho um passado e que eu sou diferente dos outros, os outros também são diferentes de mim. E que o que eu estou percebendo na minha caminhada evolutiva e o que eu acho que é verdade, lá atrás eu também achava que outras coisas eram verdade e eu fui descobrindo que não. E assim a gente vai indo. Daqui a pouco, daqui uns dias, eu vou perceber que a minha verdade de hoje não é mais a minha verdade. Então é mais ou menos parecido com o que está nesse desenho aqui. Para um, aquilo ali é 4, para o outro, aquilo ali é 3. Qual que está errado? Nenhum está errado. A gente está na nossa estrada, lá do primeiro slide, a gente está em lugares diferentes na estrada, mas todo mundo vai chegar adiante na verdadeira verdade. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vista de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Mas não, é o momento da verdade de cada um. E mais uma contribuição: a verdade é o ponto de vista de cada um. Por mais que eu acho que hoje eu tenho uma verdade, que eu acho que é a verdade verdadeira, não. Lá adiante eu vou ver que não, que é outra verdade. E mesmo assim, ainda mais adiante eu vou ver outra e assim a gente vai indo. Vai descobrindo verdades e verdades e verdades. Reconheceram que cada um de nós vê parte da verdade diante do universo e que todos nós temos uma visão de mundo, proporcionalmente reduzida ao tamanho de nossa cegueira espiritual ou distorção da realidade. Na ética ou na fraternidade, a vida social do planeta se transforma numa melodia executada por muitos instrumentos afinados na mesma tonalidade. Todos vibram em conjunto, embora uma música seja tocada. Vamos imaginar que todo mundo do planeta, que habita o planeta, tem o seu instrumento. E não é o mesmo instrumento. Cada um tem um tipo de instrumento distribuído por todo o nosso planeta. A gente pode
brincar que cada instrumento é alguma qualidade, é alguma potencialidade que eu tenho e que o outro não tem, o que o outro tem eu não tenho, e é por isso que essas diferenças se tornam juntas uma harmonia. Então, imaginemos que cada um está com um instrumento, todos os habitantes do planeta, e que todos nós estamos tocando. E é o que nós estamos tocando é uma melodia única. E é essa melodia que está vibrando atualmente no planeta. Será que é uma melodia boa? Será que é uma melodia ruim? Nós estamos na caminhada. Vamos imaginar uns 50 anos atrás qual que era a melodia. Nós estamos numa caminhada. Quanto mais a gente for fraterno, quanto mais a gente praticar afetividade, mais essa melodia vai se afinando. Mas todo mundo toca a melodia, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora da estrada, ninguém fica de fora da melodia única do nosso planeta. É isso, é um resuminho, é alguns trechos desse capítulo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.